Há 4 anos atrás, né, eu consegui as sementes das, das palmeiras fênix e eu consegui, né, germinar, germinou bastante até. Tem até vídeo no canal, mas quem já me acompanha há mais tempo, né, vai se lembrar desde as dicas que eu passei desde o início, né? Essas mudas já estão com 4 anos e eu plantei várias aqui no sítio, gente. E tenho algumas também sendo cultivadas ainda no saco, né, de mudas para uma reposição caso eu perca alguma. E hoje eu quero deixar para vocês algumas dicas, né, de como acelerar esse crescimento delas, porque as palmeiras em geral, elas não são rápidas para crescer. Muitas vezes a gente vai no local para comprar e até fica com dó, ou até mesmo acha caro, né? Mas, gente, para quem não tem condições, é bom fazer as mudas, né? Porque no final das contas sai bem caro. Se você quiser plantar aí um caminho com 50, 60 mudas, né? Sai bem, preço bem salgado. Mas como eu tenho muita paciência, muita persistência e perseverança, aqui estão as minhas mudas. Vou apresentar para vocês que estão chegando aqui no canal agora. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Se puder deixar o seu joinha, eu agradeço, tá bom? Deixar um hype, o seu comentário. E tem vídeo no canal desde quando eu germinei elas. Elas germinaram com 60 dias, algumas sementes, outras com 90. Foi bem demorado esse processo. E hoje eu aproveitei que tá fresco, né? Agora na parte da tarde. Tô aproveitando para limpar em volta delas. Primeira dica, né, que eu vou deixar hoje para vocês conseguirem aí acelerar, né, o processo aí para elas crescerem mais rápido, é não deixar mato em volta, principalmente grama, né, que abafa muito a muda. Isso também atrapalha bastante o crescimento delas. Outra coisa também, né, uma boa adubação e não deixar faltar água, bastante água, que elas gostam muito de água. Elas podem ser cultivadas no sol pleno também, na meia sombra. Então é uma palmeira assim que não é de porte grande, ela é de porte médio, ela atinge aí em torno de 3, 4 metros, até 5 às vezes, né? Dependendo do ambiente que ela for cultivada. E hoje eu estou fazendo também uma limpeza aqui, tanto no local que elas estão, que está cheio de grama em volta, e também vou dar uma limpeza agora nas folhas, tirar bastante essas folhas velhas, né, as folhas de baixo, para poder estimular a brotação de folhas novas. Nessa fase, enquanto elas ainda estão pequenas, elas costumam dar algumas lagartas, mas com o passar do tempo só vai diminuindo, né, a incidência. Não vou mostrar a vocês aqui, porque tem pessoas que não gostam, né, de ver. Essa aqui, por exemplo, ó, a lagarta está presa lá na folhinha dela. Então, mas é uma coisa muito simples, é só ali retirar a lagarta. Outra curiosidade dela também, gente, é os espinhos. Ela tem bastante espinho nas folhas, então devemos ter bastante cuidado, porque esse espinho, gente, ele quebra dentro da pele e às vezes até inflama. Então tem que ter bastante cuidado ao manusear essa palmeira e utilizar a luva, né, se for possível. Olha, gente, os espinhos, eles são espinhos longos, pontiagudos, e como vocês podem ver, a pontinha dele é um pouquinho amarelinha. Então, essa pontinha acaba quebrando com muita facilidade. E pensa no troço que dói. Então, tomem bastante cuidado quando vocês forem fazer a poda dessa palmeira. E com o tempo, né, eu fui aprendendo a melhor forma de cultivo dela, né? E hoje eu estou muito feliz que eu tenho bastante muda. Eu fiz um caminho inteiro, né, dessa palmeira, plantei elas. Elas só não estão maiores porque a gente tinha animal, nós tínhamos vacas, né? Então as vacas cortaram, comeram várias e atrasou bastante o crescimento delas. Mas ela também pode ser cultivada no vaso, que ela se dá muito bem no vaso.
Vou utilizar esse alicate porque eu tô sem o alicate de poda, mas é muito importante fazer esse manejo, né? Não deixar ficar com maca em volta, não deixar ela ficar com essas folhas velhas, para poder ela crescer bem rápido. Tomar bastante cuidado para o espinho não te furar. E com a poda é muito importante para ela, porque estimula muito, gente. Quando ela passa pelo processo da poda, é bem rápido, logo ela emite folhas novas. Outra coisa também que aparece às vezes, são aqueles caracóis bem pequenininhos, que costumam atacar ela também. E essas lagartas, como eu já falei para vocês. As lagartas ficam bem assim, ó, dentro das folhas, mas é muito simples também. Você logo vai perceber que ela tá aqui, porque tem umas coisinhas brancas, ó, na folha. Então é fácil de achar elas, ó, tá vendo? Ela deixa o rastro dela aqui. Essa aqui, gente, já tá com 4 anos, já formando o tronquinho. Está a coisa mais linda, olha que coisa linda que ela tá. Ali na frente também eu tenho uma outra, ó, que tá também todas assim, o padrão de tamanho. Só tem algumas ali que tá na sombra que cresceram um pouco mais. Aqui, gente, eu tenho mais algumas que estão sendo cultivadas, né, na sombra das árvores. Essa aqui, olha, já tá bem grandona. As folhas dela já estão bem compridas, devido ao ambiente também que ela está sendo cultivada. Se for no sol pleno, ela vai demorar um pouco mais para crescer, mesmo fazendo as podas, né? Mas é normal, é porque na sombra ela se desenvolve bem mais rápido. Vou fazer a poda nessa aqui também. Algumas formam um tronco mais rápido, outras são mais demoradas. Não precisa ter dó, porque ela se desenvolve muito rápido quando a gente poda e faz super bem para a planta. Essa aqui também tá bem bonita, ó, ela tá pegando um pouco de sol. Ela pega sol até umas 2 horas da tarde, depois ela vai pegando sombra, né, da árvore. Ela tá bem grandona também, formando um caule bem bonito ali. Eu vou mostrar para vocês. E eu confesso que eu tô doida para ver elas bem grandonas, bem rápido, né? Porque um jardim que tem palmeiras, né, gente? É muito bonito, é muito ornamental. Essa palmeira é super ornamental, maravilhosa. Ela é de fácil cultivo, fácil de fazer a muda também. Se você tiver dúvida, tem vídeo, vou deixar na tela final para você conferir se você quiser fazer muda. E a próxima dica que eu vou deixar para vocês é utilizar um adubo orgânico. Se você tiver aí esterco bovino, ela gosta bastante. Humus de minhoca você pode aplicar também, sempre em volta ali do caule, nunca junto do caule, né, para poder evitar aí de queimar as raízes. Também você pode utilizar o adubo 10-10-10, o NPK 10-10-10, que é muito bom também para desenvolvimento das palmeiras. Vamos podar essa aqui também.
Quanto menos folhas velhas nós deixarmos nelas, melhor vai ser para poder elas desenvolverem e crescer mais rápido. Essa aqui tá bem menor do que a outra. Porque essa aqui já pega um pouco mais de sol. Isso também vai depender da muda, né, gente? Tem muda que cresce mais e já tem mudas que crescem menos. O importante é não deixar de regar, porque elas gostam muito de água. Essa aqui também tá bem bonitinha, olha. Essa também já podei ela outras vezes. Mas é bom fazer isso. Sempre que você perceber que tá precisando, né, de dar uma guiada nela, porque isso é muito bom para elas. Quando eu percebi, quando eu passei a podar elas com mais frequência, elas começaram a emitir folhas novas mais rápido. O bom é utilizar um alicate de poda, gente, mas como eu não tenho, né, eu vou utilizar esse aqui mesmo. Não precisa ficar com dó. Eu deixo mais essas folhas centrais dela. Aproveitei também para mostrar a vocês, ó, que eu fiz o plantio aqui no caminho dos dois lados. Só que tá alternado aqui com pândanos utilis, que também tá precisando de uma boa limpeza, ó. Ó, essas folhas secas também de baixo tem que ser retirada, devem ser retiradas. E aqui, ó, eles ficam no sol pleno o dia inteiro. Então elas ficam mais sentidas. Eu acredito que tem em torno aí de umas 25 mudas de cada lado. Faz a conta, né? Se eu tivesse que comprar todas elas. Então eu preferi, né, fazer minhas mudas. Demora sim, dá trabalho para cuidar, mas vale muito a pena. Dá para ver mais os pândanos, né? Porque estão maiores. E a coloração também. E também porque meu esposo já até passou a roçadeira aqui, mas o mato já cresceu de novo. Então não dá nem para ver elas direito no meio do mato. Voltando aqui para casa, ó, na beira da cerca, tem um pândanos. Aí logo tem as palmeiras. Ó, também estão precisando de podar todas elas. Mas eu tô fazendo aos poucos, né? Porque tem que ter tempo, né? Mais um pândanos, olha. Aqui tem outra palmeirinha. Aí finaliza aqui. E aí lá no quintal também tem várias palmeirinhas já em formação, precisando também desse cuidado. E já tá anoitecendo, pessoal, não vou fazer um vídeo muito grande, então deixo essas dicas para vocês. Vou continuar aqui podando, porque já tá anoitecendo. Aqui desse lado, ó, tem acho que umas 7 mudas ou 6, se eu não me engano. E eu vou ter que fazer nelas todas, né? Então já deixei as dicas para vocês. Se vocês gostarem desse vídeo, deixe o seu joinha. Se não for inscrito, se inscreva e faça parte aqui do meu Jardim na Roça, tá bom? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!